E aqui uma discussão que é importantíssima em referente ao juiz das garantias. O parágrafo 3º, ele diz o seguinte: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria deste juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo, enviados ao juiz da instrução e julgamento. Ressalvados, ou seja, os autos serão enviados ao juiz da instrução e julgamento, os documentos relativos às provas irrepetitíveis, as medidas de obtenção de prova ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. E aí, aqui, criou duas discussões, duas correntes estão se transformando aqui. Primeiro, há uma primeira corrente, capitaneada pelo professor Auri Lopes, pelo Alexandre Moraes da Rosa, pelo Guilherme de Souza Nutti, que diz o seguinte: o inquérito policial ou o procedimento de investigação criminal não fará mais parte do processo. Ou seja, o juiz da instrução, ele não terá acesso ao que foi produzido ou o que foi dito no inquérito ou no PIC. Essa é a primeira corrente. Existe uma segunda corrente. Essa segunda corrente é capitaneada pelo Rogério Sanches e pelo Nestor Távora, que ela diz o seguinte: veja bem, vamos interpretar esse parágrafo 3º. Quando ele fala que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados, ele não está falando de toda a investigação. Por quê? Porque quando a pessoa vai à delegacia e presta depoimento no inquérito policial, não é de competência da matéria do juiz das garantias. Então, nesses casos, quando o juiz das garantias não for da sua competência, da sua decisão, do seu julgado, eles irão fazer parte do processo. O que não irá fazer parte do processo é, um exemplo, a decisão do juiz das garantias que decretou a interceptação telefônica, a decisão do juiz das garantias que decretou a prisão preventiva, porque aí sim, naquela parte que é a reserva de jurisdição, que o juiz das garantias, ele decidiu, não fará parte do processo. Ficará apensado, acautelado. Na minha visão, essa questão ela vai ser resolvida com a segunda teoria, com a segunda corrente. Ou seja, tudo que for de reserva de jurisdição, de julgamento do juiz das garantias, não fará parte do processo, ficará acautelado. Porém, tudo que não for da reserva de jurisdição, continuará fazendo parte do processo. Tá certo? Por quê? Quando há a denúncia, em anexo à denúncia, vai todo o inquérito policial. Então, vai tudo lá. Se tiver decretação de interceptação telefônica pelo juiz, também vai em anexo. Se tiver as decisões, né, do juiz da custódia, decretando a prisão, irá tudo. E aquilo, quando o juiz lê, pode ser que prejudique a sua imparcialidade. Tá certo? E, ademais, o inquérito policial, ele não serve só para a acusação. O inquérito policial também serve para a defesa. Na verdade, o inquérito policial serve para averiguar a tentativa de verdade de um fato, criminoso ou não. É tanto que o próprio Ministério Público pode denunciar sem a existência do inquérito, se existir provas mínimas. Tá certo? E aqui
eu queria falar com os senhores sobre o arquivamento, né? A nova modalidade de arquivamento, porém, ainda encontra-se suspenso pelo Supremo. E aí o arquivamento do artigo 28, antes ele dizia o seguinte, que se o órgão do Ministério Público não quiser apresentar a denúncia, vai requerer o arquivamento, né? E o juiz, no caso de considerar improcedente as razões invocadas, ou seja, quem homologava o arquivamento era o juiz, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral. E aí o procurador ofereceria a denúncia ou não. Inclusive, o engraçado é que o próprio ministro Luiz Fux, ele decidiu que quem tem que exercer a homologação do arquivamento do inquérito tem decisão dele, inclusive de 2019. Quem tem que exercer a homologação do inquérito é o próprio Ministério Público, porque é o dono da ação penal. É ele que vai julgar se tem provas mínimas da materialidade e da autoria. E o artigo 28 agora, ele informa o seguinte, que ordenado o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Ou seja, com o novo artigo 28, o arquivamento do inquérito policial será um ato administrativo complexo, porque é o próprio Ministério Público que vai homologar o pedido de arquivamento. E nos parágrafos 1º, né, ele informa exatamente o seguinte, que se a vítima, veja bem, antes não era o juiz que exercia a oportunidade da homologação ou não, hoje esse direito passa para as vítimas, ou seu representante legal. É exatamente o que diz o parágrafo 1º. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito, poderá, no prazo de 30 dias, do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Veja que aqui também nasce uma nova petição para o advogado, que é o pedido de revisão do arquivamento do inquérito policial. E no parágrafo 2º, informa que nas ações penais relativas ao crime praticado em detrimento da União, Estados e municípios, a revisão do arquivamento do inquérito policial poderá ser provocada pela chefia do órgão a quem couber a sua representação legal. Então, do artigo 28, a decisão do ministro Fux, no mandado de segurança 34.730 do STF, ele foi o relator, está lá no informativo 951 do ano passado, dizendo que cabia ao próprio Ministério Público homologar, e aí, nessa decisão cautelar, ele suspendeu. O controle da obrigatoriedade da ação penal, que era exercida pelo juiz, foi transferida para as vítimas ou seu representante legal. Eu coloco uma observação número 2 aqui, que é o seguinte, o arquivamento por atipicidade do fato ou extinção da punibilidade não mais faz coisa julgada formal. Não era o juiz que homologava o arquivamento? Então, a decisão judicial fazia coisa julgada. Só que, se surgisse novas provas, poderia o Ministério Público denunciar. E aí, houve uma discussão na doutrina se era coisa julgada material ou formal. Porque, se fosse material, o Ministério Público não poderia denunciar novamente. E aí, foi decidido que era uma coisa julgada formal. Agora, como não é o juiz, não há coisa julgada formal. Porém, a gente deve ter cuidado. Por quê? Porque a súmula 524 do Supremo, que diz que o arquivado inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Essa súmula continua válida. Ou seja, mesmo sendo o Ministério Público que homologa o arquivamento e não há uma decisão judicial, o Ministério Público só pode denunciar novamente se existir provas novas. O Ministério Público não pode denunciar novamente depois
de arquivado só por achar que esteve errado quando pediu o arquivamento. Deve surgir necessariamente provas novas. E aí, uma outra questão trazida pela lei anticrime é o acordo de não persecução penal. O que é o acordo de não persecução penal? É um ajuste obrigacional entre o órgão de acusação, Ministério Público, e o investigado, sempre assistido por um advogado, devendo ser homologado pelo juiz, no qual o acusado ele assume a sua responsabilidade do crime, aceitando cumprir, desde logo, condições menos severas que a sanção penal que poderia ser aplicado a ele ao final. Então, esse é o conceito do acordo de não persecução penal. E a nomenclatura aqui, de acordo de não persecução penal, eu já começo informando, dizendo que, na verdade, está errada. Por quê? Porque a persecução penal, ela já começa com a abertura do inquérito, das investigações. A partir dali, ela já começa. Só que a persecução penal, ela é dividida em duas partes. Uma do inquérito, da investigação, e a outra da ação penal. Então, na verdade, deveria ser acordo de não formalização da denúncia. Porque a persecução penal já existiu desde o inquérito. E aí, o acordo de não persecução penal, ela vem, na verdade, de uma evolução do nosso sistema, que está cada vez ficando mais parecido com o sistema do common law. E vem o que a gente fala de justiça penal consensual, consensualizada. E aí a gente tem várias medidas despenalizadoras que fazem parte dessa justiça penal consensual. A composição civil dos danos no juizado especial é um exemplo. A transação penal, também trazida pela lei do juizado especial. O sursis processual, que é a suspensão condicional do processo. E agora, o acordo de não persecução penal. Vejam bem, o acordo de persecução penal, ele não é igual ao plea bargain dos Estados Unidos, do direito norte-americano. Por quê? Porque o acordo de não persecução penal, ele não reconhece a sua culpa, ele reconhece a sua responsabilidade. É tanto que, no acordo de não persecução penal, ele nunca poderá cumprir uma pena de prisão. E aí, a própria lei traz, quando não se pode, quando não cabe, o acordo de não persecução penal. E aí eu enumerei para facilitar para vocês. Não cabe o acordo de não persecução penal nos crimes de menor potencial ofensivo, da lei dos juizados especiais. Por quê? Porque lá ele já tem o direito à transação penal. Que, inclusive, o professor Afrânio Silva Jardim diz que, na verdade, o acordo de não persecução penal nada mais é do que uma transação penal com uma pena maior. E para que esse acordo de não persecução penal? Para que o Ministério Público não perca o seu tempo com crimes pequenos e possa investigar crimes maiores. Não cabe também o acordo de não persecução penal referente às condições pessoais do agente. Um exemplo, se for reincidente, não cabe. Se ele tiver uma conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, também não cabe. Ter sido beneficiado nos últimos 5 anos com outro acordo de não persecução penal, outra transação penal ou outro sursis processual. A lei do juizado especial, quando fala da transação e do sursis, tem esse mesmo artigo, um artigo parecido, de que não cabe se ele já foi beneficiado nos últimos 5 anos. Também não cabe nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar. Veja, aqui não cabe na Lei Maria da Penha, não. É em qualquer crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar. Certo? Pouco importando o sexo da vítima. E também não cabe nos crimes contra a mulher por razões da sua condição do sexo feminino. E o artigo 28A
informa exatamente isso que eu acabei de enumerar para vocês, né? Quer dizer, não sendo o caso de arquivamento, ou seja, quando for arquivamento, o Ministério Público não pode propor o acordo de não persecução penal. Ele tem que pedir o arquivamento. Não sendo o caso de arquivamento, entende o investigado confessado formalmente e circunstanciadamente a prática da infração penal sem violência ou grave ameaça, com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor o acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente a reprovação e prevenção do crime.